Olá mundo! É quase certo que você tem um Wi-Fi em casa. Hoje em dia isso não é apenas comum, é uma necessidade. Dependemos dessa tecnologia em nosso dia a dia até mais que a gente depende do nosso carro. Por isso é crucial entender como funcionam os ataques às redes Wi-Fi e, mais importante ainda, o que você pode fazer agora para melhorar a segurança do Wi-Fi da sua casa. Ei, muita atenção! Esse vídeo é apenas para fins educativos. Não utilize nada do que você vai aprender aqui sem autorização. Seja parte da solução e não do problema. O Wi-Fi são informações viajando pelo ar. É quase como se fosse mágica, não é? A criação e o uso do Wi-Fi revolucionaram o mundo. Essencialmente, o Wi-Fi utiliza ondas de rádio para transmitir essas informações dentro da sua rede local, também chamada de LAN. Essas informações são agrupadas em algo chamado de pacotes, ou packets em inglês. Cada pacote contém pedaços de dados que estão sendo enviados ou recebidos. Para garantir a segurança dessas informações, os pacotes são criptografados. Afinal, se todos os dados que você usa na internet fossem transmitidos como ondas de rádio sem nenhuma proteção, seria extremamente fácil e perigoso deixar essa informação literalmente solta no ar. A criptografia é fundamental para proteger esses pacotes de dados. Sem ela, qualquer pessoa com equipamento e o conhecimento adequado poderia interceptar suas comunicações, acessando suas informações pessoais, senhas ou outros dados sensíveis. É como enviar uma carta importante. Você não deixa ela aberta e desprotegida, sempre dentro de um envelope. Os métodos criptográficos evoluíram significativamente em todas as áreas, e o Wi-Fi não é diferente. Em 1997, o método mais conhecido e um dos primeiros era o WEP, ou Wired Equivalent Privacy. Ele usava um código pequenininho chamado IV, ou vetor de inicialização, juntamente com uma senha. No entanto, o app provou ser muito inseguro. Felizmente, ninguém utiliza esse método mais hoje em dia. O WP foi substituído pelo WPA, ou Wi-Fi Protected Access, que trouxe melhorias significativas na segurança. Hoje estamos na terceira geração desse protocolo, WPA3. Cada versão do WPA utiliza técnicas de criptografia mais avançadas. O WPA original usava TK-IP. O WPA2, que é o mais comumente utilizado hoje em dia, utiliza o AES, proporcionando uma segurança ainda maior. O mais recente, o WPA3, utiliza a SAE, que oferece mais robustez na proteção contra ataques. Cada avanço no protocolo de segurança do Wi-Fi representa uma melhoria na proteção de dados que trafegam pela sua rede, tornando-a mais segura contra invasores e garantindo a integridade das suas informações. Então, sem sombra de dúvidas, protocolos mais antigos são mais fáceis de atacar. São muitos os ataques às redes Wi-Fi, e cada um tem suas particularidades. Para citar os mais comuns, temos o Man in the Middle, o WPS Attack, Password Cracking, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo, e o meu favorito, o Evil Twin. Se você não quer perder esses vídeos sobre esses ataques, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual é o que você mais quer ver. Agora que nós temos a nossa base, precisamos explicar mais algumas coisas. A primeira e mais importante é a antena Wi-Fi. Infelizmente, a maioria das antenas de celular e computador não funcionam para isso. A antena que vamos usar precisa de um modo chamado Monitor Mode, ou modo de monitoramento. Esse é o modo que podemos analisar os pacotes que estão ao nosso alcance sem precisar conectar em uma rede específica. Com esse modo, nós podemos capturar os pacotes que comentamos anteriormente e tentar quebrar eles. E eu vou repetir, então fica ligado, não faça isso sem autorização. Para ilustrar o processo, eu vou utilizar uma rede Wi-Fi que eu mesmo criei e chamei de BreakMe. Para tornar esse exemplo mais rápido, eu deixei a senha dela bem simples e dentro de uma listagem de senhas que eu já tenho. Entrando em mais detalhes, com o Password Cracking, ele é uma das técnicas mais comuns e eficazes usadas por hackers para acessar a rede Wi-Fi protegidas por senha. Existem várias abordagens para isso, mas uma das mais utilizadas é o Brute Force, onde o atacante tenta todas as combinações possíveis de caracteres até encontrar a senha correta. Se você quer aprender mais sobre Brute Force, depois veja o vídeo no card ou na descrição do vídeo. Uma grande vantagem para o atacante e desvantagem para o roteador desavisado é que, diferente da maioria dos ataques de força bruta, no caso do Wi-Fi, não é necessário atacar diretamente o roteador. Tudo o que precisamos fazer é capturar um ou até mesmo alguns pacotes de dados, então podemos quebrar a criptografia de forma offline. Esse método não só evita a detecção, mas também torna o processo muito mais rápido. Essa técnica é particularmente preocupante, porque muitos usuários do próprio Wi-Fi podem não estar cientes do risco associado à simples transmissão de dados pela rede. Portanto, é essencial que os proprietários sempre estejam cientes dessa vulnerabilidade e implementem as medidas adequadas de segurança para proteger as suas redes. Dentro do meu Kali, eu vou abrir o terminal como sempre. Vamos usar duas ferramentas principais, o AeroDump NG para interceptar os pacotes, especialmente o que chamamos de Handshake. Esse processo de Handshake é uma forma de autenticação entre o dispositivo e o Wi-Fi, e é o conjunto de pacotes que precisamos capturar. A segunda ferramenta é o AirCrackNG, que é a ferramenta que nos permite quebrar a senha dos pacotes que vamos capturar com a primeira. O primeiro problema é que esses handshakes não acontecem constantemente.
Os dispositivos da rede não ficam se autenticando o tempo todo. Eles fazem isso uma vez e depois mantêm a sessão. Essa autenticação pode acontecer naturalmente ou existe um processo chamado de deauthentication. Esse é um método para chutar um dispositivo da rede Wi-Fi, forçando a se reconectar, e assim desencadeando um handshake. Eu vou mostrar sem esse processo, mas se você quiser ver um ataque utilizando esse método, deixa aqui nos comentários. Primeiro vamos iniciar a nossa antena Wi-Fi no modo de monitoramento, lembrando que nem toda antena Wi-Fi é capaz de fazer isso. Eu vou deixar alguns modelos na descrição do vídeo, mas sinta-se à vontade para usar qualquer uma que tenha essa capacidade. O comando é sudo para rodar com privilégio, ermong é o nome da ferramenta, no caso o binário, start para começarmos o modo de monitoramento e wlan 0, que é a interface de rede. Essa interface pode mudar se você tiver mais de uma antena conectada ou algum outro tipo de virtualização. Para verificar se a antena está no modo correto, a gente pode usar o comando iwconfig. É só ler aqui que ele está no modo de monitoramento de fato. Então, tudo certo. Agora vamos iniciar a nossa captura de pacotes. Eu vou usar um endereço de MAC específico, pois cada rede Wi-Fi tem o seu. Eu só estou fazendo isso para outras redes Wi-Fi não aparecerem no meu scanner. Isso é só uma questão de privacidade e de segurança das pessoas que me cercam. O nosso comando é o sudo aerodumpng, aquela ferramenta que eu tinha comentado, --bssid, esse nada mais é do que o endereço de MAC da rede que eu estou atacando. Novamente, eu estou colocando um particular, só para não aparecer em outras redes no meu scanner. --C4, eu estou falando o canal da minha rede Wi-Fi, também mesma coisa, ele é específico de cada rede. --W, PSK, ou você poderia chamar do que você quiser. Esse aqui é o nome do arquivo que a gente vai salvar os pacotes no nosso computador local. E o WLAN 0 MON é a nossa interface, aquela que a gente ativou agora há pouco no modo de monitoramento. Assim que eu conectar um dispositivo a essa rede, você verá o modo de monitoramento começar a receber esses pacotes. Atualmente não tem nada conectado, então não tem nada acontecendo. Assim que eu me conectar com um dispositivo, eu vou fazer isso agora e... como vocês podem ver, capturamos vários pacotes. Agora temos o nosso handshake, ou pelo menos eu espero que nós tenhamos. E podemos proceder para quebrar a senha do Wi-Fi. Para quebrar a senha, o comando é o aircrackng, -W é a nossa listagem de senhas. Eu vou usar uma listagem bem menor aqui, só para ser mais rápido. Mas normalmente você usaria uma checklist ou algum tipo de word list. -B é o nosso MAC address da rede novamente. psk_estrela.cap é o conjunto de arquivos que o primeiro comando gerou para nós. Então lembra aquele nome que a gente deu com o -W? Exatamente esse nome que estamos citando agora. Então se você mudou aquele comando, mude aqui também. E aí está, quebramos a senha do Wi-Fi. Simples assim, e esse é o problema. A simplicidade do ataque deixa a nossa rede vulnerável, mas vamos ver como é que a gente pode se proteger melhor disso. Fica a dica, se você vir um aviso chamado de Packets Contained no EA POL Data, isso quer dizer que entre os pacotes que você capturou, nenhum deles contém um handshake. Lembra do handshake que a gente comentou anteriormente? Então você continue capturando. Como em todo ataque de força bruta, a complexidade da senha do seu Wi-Fi é a sua principal defesa. Crie senhas longas e complexas e toda aquela coisa que você já sabe. Lembre-se, maior a complexidade, maior o tempo de quebra de senha. Sempre altere também a senha do Wi-Fi, aquela senha padrão que vem com o roteador. Também não permita que muitas pessoas se conectem à sua rede Wi-Fi sem que tenha uma rede convidado para elas. Desative a função WPS do seu roteador. O WPS é notoriamente vulnerável, especialmente a utilização dos pins. São raros os casos em que essa opção é necessária, ainda mais na sua casa. Então é aconselhável desativá-la sempre, para aumentar a sua segurança. Quanto à Net Encryption, que a gente tinha comentado anteriormente, utilize criptografia sempre que possível, principalmente as mais recentes. Evite utilizar o WP ou WPA1, use o WPA2 ou WPA3 preferencialmente, e sempre se mantenha o mais atualizado possível. Existem algumas técnicas que são um pouco mais avançadas, não pelo seu grau de complexidade, é só porque exige um certo nível de manutenção mais recorrente para essas técnicas. Os filtros de MAC permitem que os dispositivos com endereços de MAC autorizados se conectem à sua rede Wi-Fi, e só eles. Isso significa que mesmo alguém que conheça a senha, eles não podem acessar a rede sem um endereço de MAC autorizado. No entanto, essa medida requer manutenção, pois cada novo dispositivo deve ser adicionado manualmente à lista de permissões de MAC. Esconder o SSID, ou Service Set Identifier, significa não transmitir o nome da sua rede Wi-Fi, tornando-a invisível para dispositivos que buscam redes próximas. Isso aumenta a dificuldade de autenticação, pois a rede fica oculta. A única forma de se conectar a uma rede autenticada dessa forma é conhecendo o nome dela e fazendo a configuração inteira de forma manual. E por fim, nós temos a segmentação de rede. Ela é fundamental, especialmente para ambientes maiores. VLANs, redes para convidados e outras formas de segmentação são valiosas para garantir que,
Mesmo se a rede for comprometida, as partes mais importantes se mantenham seguras. Segmentar a rede pode limitar os danos e melhorar a segurança em geral. Bem, isso era tudo que eu tinha para falar para vocês hoje. Um grande abraço de urso e tchau!